Bom, é importante nós conversarmos hoje sobre o Edito de Tessalônica, que realmente é o edito do Teodósio I, que foi editado no dia 27 de fevereiro de 380 depois de Cristo, e esse edito é que formaliza a Igreja Romana como uma igreja cristã. Muitas pessoas se enganam em dizer que foi Constantino que formalizou esse edito ou que determinou que a igreja cristã fosse seguida pelo Império Romano, o Império Romano assumiria a igreja cristã. Não, Constantino, ele termina com a clandestinidade dos cristãos, né, dando certos privilégios e permitindo construções de grandes templos, né? E em 313 depois de Cristo, através do Edito de Milão, né, o imperador decreta a liberdade do culto religioso e de toda manifestação de crença, inclusive a cristã, e o fim do paganismo como religião oficial do império. Constantino abre as portas para que o cristianismo não fosse mais perseguido, mas que se tornasse uma igreja livre para pregação. E em troca disso ele participou das disputas que existiam no seio da igreja, convocando o concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, né? Nesse concílio foram debatidos as teses arianas, que determinavam o antitrinitarismo, né? Essa consubstancialidade da pessoa do Pai com o Filho revela que os dois são um. O arianismo não permitia, não entendia assim, e por não entender assim, então existia a tese do arianismo, que vinha de um presbítero chamado Ário, que contestava a Santíssima Trindade, era antitrinitário. Ele não acreditava, não sustentava a ideia de consubstancialidade entre os dois. O Pai e o Filho teriam a mesma substância e por isso seriam um só. O arianismo sustentava a ideia de que o Pai era uma coisa, de que o Filho era outra coisa e de que o Espírito Santo era outra coisa. E o Alexandre, bispo de Alexandria, sustentava a Santíssima Trindade e a consubstancialidade. Ganhou o Alexandre, né, de Alexandria, e Ário então perdeu a sua tese nesse concílio, né? Mas mesmo assim o arianismo continuou firme, porque estava na cabeça do povo o politeísmo, um Deus que era uno em três pessoas, ficava difícil de entender, de compreender, mas um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo era mais fácil de entender, porque o povo tinha uma compreensão politeísta, né, de vários deuses. O arianismo foi até o século VI, quando termina com a morte do último monarca ariano. O rei visigodo Leovigildo morreu e aí o arianismo morre com ele. Do Concílio de Nicéia originou-se o chamado Credo Niceno, né, o último ponto de encontro entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. O mesmo imperador Constantino foi o primeiro governante do Império Romano de credo cristão, embora não fosse batizado até antes de falecer. Acreditava-se que poderia se deixar para batizar na hora da morte, que através do batismo a pessoa seria salva dos seus pecados e iria para o céu imediatamente. Então o Constantino deixou para se batizar perto da sua morte, né? Então com ele começava uma nova época na igreja, com Constantino. Em transcurso do século IV, a sua influência nas esferas do poder aumentaria, apesar do parênteses de 3 anos que implicou no governo de Juliano, durante o qual o paganismo foi restaurado. Porém, em 380 depois de Cristo, através do Edito de Tessalônica,
o cristianismo se tornou a religião oficial tanto do Oriente quanto do Ocidente. De Nicéia, e apesar das fortes disputas que não se calaram entre o concílio e que enfrentavam a igreja oriental e de Ocidente, da Ocidente, a briga que existia entre a igreja oriental e a igreja do Ocidente pela supremacia hierárquica, o culto cristão conseguiria entrar em todo o império, em todo o território romano. Porém, embora a sua implantação fosse elevada nas classes dominantes, ainda tinha pouca penetração entre as classes populares e os militares. O imperador Teodósio herda um império dividido e sumido numa profunda crise. Após longos anos de desordem no século anterior, Diocleciano iniciaria a divisão do império em uma metade oriental mais rica e politicamente estável e uma metade ocidental menos pujante em sua economia e acostada pela pressão dos povos bárbaros procedentes da Germânia. Apesar da reunificação de Constantino, a queda da metade ocidental e a perda desta autoridade imperial eram eminentes. O Edito de Tessalônica diz o seguinte: Edito dos imperadores Graciano, Valentiniano II e Teodósio Augusto ao povo da cidade de Constantinopla. Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Damásio e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre o conceito de igual majestade e de piedosa trindade. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos quem sigam esta norma, enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objeto primeiro de vingança divina e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos seguindo a vontade celestial. Dado o terceiro dia das calendas de março em Tessalônica, no 5º consulado de Graciano Augusto e 1º de Teodósio Augusto. Com esse edito, o Império Romano na íntegra passava a ter uma nova religião oficial depois de 67 anos de liberdade de culto. O panteão romano fora completamente, ao longo de muitos séculos, com os deuses deitados e lares domésticos, com o culto aos próprios antepassados e até mesmo com divindades pré-romanas que foram assimilados durante o processo de romanização em muitos lugares do Império. Tudo isso deveria ser agora abandonado no culto à religião monoteísta e às normas morais que a acompanhavam. Então você vê aqui que com esse edito, o que o povo acreditava, a sua fé em deuses politeístas, as suas crenças particulares, todas essas deveriam ser abandonadas ou o império perseguiria essas pessoas. Então, o cristianismo foi oficializado no Império Romano como uma obrigação. Contudo, essa oficialização do culto não beneficiou totalmente a igreja. Como máxima autoridade do império, Teodósio incluiu o sacerdócio nos funcionários públicos, o que na prática os situava sobre a autoridade. No ano seguinte, a prolongação do Edito de Tessalônica
o mesmo imperador Teodósio convocava o primeiro concílio ecumênico de Constantinopla. Como ele percebia que havia aí uma discussão entre o arianismo, que pregava o antitrinitarismo, e o concílio de Nicéia, que formalizou a trindade, ele queria aí apaziguar essa problemática, a heresia do arianismo, né? E ele também queria confirmar, né, o credo niceno como uma doutrina oficial da igreja. Na realidade, as teses arianas foram de novo recusadas e posteriormente foi emitido um novo edito imperial que dava caráter legal à conclusão do concílio de Nicéia no concílio ecumênico de Constantinopla. A mostra das fortes tensões geradas nesse período entre a igreja e o Estado é a excomunhão que o mesmo imperador Teodósio, a amostra das fortes tensões geradas nesse período da igreja e do Estado, né, a briga entre as duas instituições, igreja e Estado, onde Teodósio ele ordenou muitos padres e muitos bispos, né, e aí então ele tinha um grande número de pessoas ligadas à igreja a seu serviço, e com isso Teodósio dividiu aí o poder da igreja. Dividindo o poder da igreja, a igreja se sentiu na obrigação de tirar esse poder das mãos de Teodósio. Como fez isso? Com a atenção do Estado e da igreja. Teodósio foi excomungado em 390 depois de Cristo, 10 anos depois de ele ter promulgado o edito de Tessalônica. Santo Ambrósio, né, um arcebispo metropolitano que se tornou um dos mais influentes membros do clero da igreja no século IV, ele, depois da revolta e da matança que houve em Tessalônica, onde teriam sido mortos mais ou menos 6.000 pessoas, o imperador foi escarnecido em praça pública pelo bispo de Milão, Santo Ambrósio. Então Santo Ambrósio negou a entrada do Teodósio na igreja através da excomunhão, tornando então ele um pagão. E aí então Teodósio, após um grande período de penitência, foi novamente aceito na igreja, e como compensação ele decretou em 392 a proibição dos sacrifícios pagãos, e uma imensa massa da população se viu obrigada a professar uma religião não muito de acordo com os costumes sociais e morais da sua civilização, que era o paganismo, que era o politeísmo. Ao amplo desta nova proibição começou uma forte repressão contra a população pagã, que teve sua culminação na segunda destruição da Biblioteca de Alexandria, uma das mais importantes do mundo, e do grande templo de Serapis, por uma multidão encabeçada pelo patriarca da cidade, foi o Teodósio, né? Teodósio de Alexandria foi patriarca no Egito em 385, até a sua morte, considerado um santo para a igreja ortodoxa copta. Então, como você vê aí, o cristianismo não foi aceito assim por pregação, por missão, por evangelização, por catequese. No Império Romano ele foi imposto, e quem não seguisse o cristianismo seria perseguido, não teria condições de ir e vir. As igrejas que não eram cristãs eram destruídas, os templos que não eram cristãos eram destruídos, os altares que não eram cristãos eram destruídos, e todos só podiam seguir a fé cristã. E com isso houve esse jogo da igreja, né? Você faz isso para mim, imperador, que eu faço isso para você, imperador, né?
Então, isso que existe até hoje, né? O poder da igreja, os grandes da igreja, sempre ligado aos políticos e um fazendo favor para o outro. Isso continua na nossa atualidade, não mudou nada, né? E foi uma imposição crer em Jesus Cristo no Império Romano. Você acha certo isso? Ser uma imposição? Não deveria ser por conversão crer em Jesus e não por obrigação? O que você pensa disso? Um abraço, tchau.